Olá, boa tarde. Eu estou aqui para gravar mais esse vídeo, porque eu quero gravar uma série de vídeos falando sobre a salvação. E eu falei num vídeo anterior, gravei num vídeo anterior, foi uma abordagem rápida e não tem como falar sobre esse assunto com apenas 3 minutos, que foi o caso. Então, por isso eu resolvi gravar uma série para estar falando sobre o assunto. E nesse vídeo agora, eu quero falar sobre o meio que foi criado, sobre a providência que Deus fez para dar o direito ao homem, o ser humano. Quando se fala homem, isso não quer dizer que é só homem, é homem e mulher. Então quer dizer a humanidade, o direito de obter essa salvação, não pelos seus méritos, não pelo que você possa fazer para ser, mas dá a oportunidade de todo ser humano poder crer nessa obra redentora que foi o meio criado, a morte de Jesus na cruz do Calvário, para restabelecer novamente essa inimizade que o homem criou com Deus, o homem se afastou de Deus. E para isso a gente tem que voltar um pouco lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher. Ele deu uma ordem, ele disse para o homem, ele disse que poderia se alimentar de todos os frutos que estavam ali, exceto do fruto do conhecimento do bem e do mal. E como houve a desobediência, houve o rompimento dessa ordem, houve a desobediência. E por isso o homem morreu espiritualmente e passou a ter morte fisicamente também. E essa morte espiritual entende-se como o afastamento do homem de Deus, não de Deus do homem. O homem se afastou de Deus. E Deus, como é um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, Deus continuou amando o homem. Mas agora tinha um dilema. O homem estava com pecado. E Deus, um Deus justo e santo. E o que Deus fez? Enviou seu Filho, Jesus Cristo, morreu na cruz. Lá na cruz ele disse: está consumado, está pago. Pagou essa dívida, pagou esse preço, para que esse homem pudesse se aproximar de Deus como outrora havia essa aproximação. E o que eu quero falar aqui? Eu quero falar sobre o alvo desse meio que Deus criou. O alvo é a humanidade inteira. Não é só A, B, ou C ou D. É a humanidade inteira. Todos. Qualquer ser humano que se aproximar de Deus, que crê em Deus, que crê na morte de Jesus e segui-lo, essa pessoa vai ter o privilégio de viver uma vida aqui na terra espiritual, em comunhão com Deus. E se caso ela vir deixar esse corpo, ela vai continuar tendo essa vida espiritual eternamente com Deus, porque Deus fez o homem para viver eternamente. Pois bem, eu quero falar quem é que necessita da salvação e por quê. Quem necessita? Todos. Por quê? Porque todos pecaram, todos estão distanciados de Deus. Agora, existem pessoas que merecem, pessoas que não merecem? Não, todos, diante dos olhos de Deus, o meio foi criado para todos. Não tem esse grupo de privilegiado. Fulano merece, ciclano não merece. Ou fulano, mesmo se ele quiser se aproximar, não tem como, e aquele outro, mesmo se ele se distanciar, ele continua sendo amado. Não. É uma escolha, é uma opção, é uma decisão que nós temos que tomar por esse meio que foi criado.
E qual foi o meio? A morte de Jesus na cruz. Quem precisa desse meio para ser salvo? Todos. Todos. E quem fez? Quem obrigou a Deus a fazer isso? Ninguém. O próprio amor de Deus, que no seu íntimo ele quis fazer essa aproximação com o homem. E um único meio foi Jesus de Nazaré. O justo morrer pelo injusto. O sem pecado morrer pelo pecador. E o homem se encontrava numa situação deletéria, numa situação que não tinha como ele agradar a Deus. Não tem como o homem natural agradar a Deus. Porque desde que o homem nasce, ele já é tendencioso ao pecado. Não que nós herdamos ou que nós só pagamos pelo pecado de Adão. Não, nós passamos a herdar essa natureza pecaminosa. E quando a pessoa se torna adulto, se torna uma pessoa consciente de tomar decisão ou deixar de decidir, a tendência é a pessoa procurar ao pecado. Mas o que seria pecado? Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus, é tudo aquilo que faz com que o homem se distancie de Deus. Por exemplo, quando Adão comeu do fruto que era proibido, foi um ato de pecado, que ele se distanciou de Deus, não Deus se distanciou dele. E o que eu quero passar nesse vídeo é isso, que todos carecem da misericórdia de Deus. E o meio que foi criado é para todos, desde que a pessoa tome a decisão. Mesmo para ela tomar essa decisão favorável a ela, ela tenha a ajuda, o chamado do próprio Espírito Santo, que a convence do pecado, da justiça e do juízo. Ela não está sozinha nisso, mas por ela mesma, impossível dela agradar a Deus. E eu, desde já, agradeço pela compreensão, e se alguém tiver alguma crítica em relação ao vídeo, talvez faltou o que falar, talvez precisa acrescentar alguma coisa, o objetivo é alcançar as pessoas com o mais genuíno ensino da palavra de Deus, um ensino verdadeiro, um ensino que Jesus ensinou. Então, esse é o objetivo. Desde já, eu agradeço pela atenção e até o próximo vídeo. Obrigado.